Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Marca da Cal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a rodada, mas não só do Brasileirão. A gente teve também a Copa do Brasil aí rolando nessa semana, tá certo? A gente vai falar um pouco dela. Vamos falar também sobre o mercado de transferências, essa relação de Messi e Barcelona, torcedores do Barcelona também, saída de Suárez também. A gente vai falar muito sobre isso também. Eu já quero dar o meu boa noite aos meus colegas de trabalho, a David e a Gabriel. Eu quero começar com ele, David. Seja muito bem-vindo, David. Boa noite. Boa noite, o Vascão aí que passou de fase na Copa do Brasil. E a gente vai falar um pouco dele também, mas também do clima tenso lá em Barcelona, né, David? Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos telespectadores que nos assistem. Boa noite, Gabriel, Matheus. Eu queria dizer que o Vascão passou de fase, foi sofrido. Não adianta dizer que foi fácil, foi sofrido, mas passamos, jogamos porque merecemos ganhar essa taça. E outra coisa, Barcelona tem novidade, a gente vai comentar isso daqui a pouquinho, mas você fique atento. Tem um clube que falou que não estava interessado em Messi, mas talvez esteja negociando pelas costas e vai querer dar um chapéu no City. Meu amigo, aí essa negociação aí é pesada para todo o mundo, né? E eu também quero dar uma boa noite a Gabriel, São Paulo dele, que jogou ontem, né? Jogou na quarta-feira, pela rodada antecipada aí do Brasileirão, né? Com o Atlético Paranaense venceu de 1-0, mas venceu. Tá falando, né, Gabriel? Tá valendo, como eu venho dizendo aqui nos programas, o São Paulo tá ganhando. Se você olhar a tabela hoje, ele está em terceiro lugar, então não é uma posição ruim, né? Porém, não tá convencendo, tá sendo jogos ali 1-0, que arranca um gol sofrido ali e consegue segurar o 1-0, mas possa ser que nesse 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 é vitória. Então possa ser que consiga aí fazer um bom desempenho, mesmo com essas críticas aí em cima de Diniz, em cima do elenco. Ele fez algumas mudanças que provavelmente deu certo, né? Já tem aí 2 vitórias. Então espero que continue assim e cada vez melhorando. É isso aí. Só passando os dois resultados dos jogos do Brasileirão, a gente teve Corinthians e Fortaleza, né, completando a quinta rodada do Brasileirão. 1-1 aí, Corinthians e Fortaleza. O Corinthians saiu na frente com o Romarinho. E aí o Corinthians empata com Luan. Um golaço de Luan, por incrível que pareça, né? E aí, acendendo as esperanças do corintiano, né? Será que acende? A gente vai ter que esperar pra ver. O Luan criticado, né? Pelos torcedores, pela imprensa. Mas ele fez um belo gol. E quando o interessante foi que quando ele fez o gol, todos os jogadores foram comemorar com ele, inclusive o goleiro Cássio saiu lá do gol, correu o campo todinho para abraçar o companheiro também, para dar aquela força, aquela moral para ele. Pois é, né? A gente sabe que o Luan não está passando por uma boa fase no Corinthians, né? Era se esperado muito dele, acaba não passando por uma boa fase, e é importante aí essa união da equipe para que ele possa vir dar bons resultados para o Coringão aí, né? Para a torcida do Corinthians. Outro jogo que a gente já falou aqui foi entre São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo vence de 1-0. Gol da joia, né? Agora eu vou dizer que é joia, que não tem condições, né? O cara chegou e chegou bem aí, o Luciano, né, Gabriel? Chegou bem o Luciano. Nessa troca aí de Luciano e Everton, os dois começaram bem nos seus respectivos clubes, né? O Luciano começa aí no São Paulo 3 jogos, 2 gols e 1 assistência. Me corrija se eu estiver errado. Foi isso mesmo? Tá 2 gols e 1 assistência. E o Everton no Grêmio, com 2 jogos e 1 gol. Fez um gol ontem também pela final do Campeonato Gaúcho, né? Aí os dois começando bem. Eu queria perguntar a Gabriel quem é que vai sair melhor nessa troca e se realmente o Luciano vai render bem mais aí para a torcida do São Paulo. O Luciano tá mostrando aí que foi uma boa troca aí entre São Paulo e Grêmio, porque Everton não estava sendo utilizado no São Paulo e o Luciano chegou já sendo titular, como eu falei, quando fechou a troca eu disse ele vem para ser titular e realmente ele tá como titular, já decidiu 2 jogos aí, no jogo de estreia ele fez o gol de empate contra o Bahia e o São Paulo não saiu derrotado naquele jogo. Depois, no jogo do final de semana,
ele deu um passe para o gol de Pablo contra o Sport, né, que o São Paulo ganhou de 1-0, e no jogo de quarta-feira, ele mais uma vez fazendo o gol, e igualzinho ao gol que ele fez contra o Bahia. Foi um gol muito parecido, que ele pegou a bola ali no segundo pau, só fez empurrar com a cabeça para dentro do gol, e mostrando assim que foi decisivo, né? Uma coisa assim meio triste para o torcedor são paulino é que no jogo de quarta também, Daniel Alves fraturou o braço, saiu do jogo, não conseguiu continuar no jogo e teve que ir para o hospital e se submeteu a uma cirurgia no braço, porque foi uma fratura mesmo. Ele fraturou o braço, teve que fazer cirurgia e pode ser um desfalque, pode não, é um desfalque porque não vai ter como se recuperar para o jogo contra o Corinthians na próxima rodada. O Luciano, ele também sentiu um desconforto muscular, não foi isso, Gabriel? Foi, mas não é dúvida não, para o jogo contra o Corinthians. Maravilha. Só complementando essa questão Everton-Luciano, os dois jogadores eles vinham, digamos que péssimo, numa fase ruim nas suas equipes, e a gente só pode dizer que hoje a gente pode jogar como uma excelente troca para os dois clubes, tendo em vista que, ao chegar, eles corresponderam às expectativas desses clubes. A gente vai saber quem é mais decisivo ou não no momento em que esses clubes se encontrarem em uma fase decisiva e um desses dois resolverem para o seu respectivo atual clube. Eu acho que o ar novo, né, da equipe nova traz esse ânimo, né, para o jogador. Assim, às vezes ele estava meio desconfortado na equipe. E esse ar de clube novo, né, de casa nova e tal, acaba trazendo esse ânimo. O Luan não concorda. Outra coisa que podemos destacar assim, para o torcedor são paulino é que Hernanes, né, que estava no banco, não estava sendo aproveitado, teve até uma possível saída dele para um time da segunda divisão do campeonato italiano. Ele mostrou interesse em voltar a morar na Itália, né? Ele que já foi jogador da Inter, da Juventus, da Lazio, mas desistiu dessa ideia de ir para a Itália e ele já está sendo utilizado. Ele entrou no jogo contra o Sport, ele também jogou o segundo tempo inteiro, dessa vez no último jogo contra o Atlético Paranaense. É isso aí, né? E aí, como eu disse, meus amigos, nós tivemos essa semana a Copa do Brasil. Vou estar passando aí alguns resultados da Copa do Brasil, tá certo? Tivemos aí América de Natal e Juventude, 1-1, mesmo resultado da ida. Juventude passa nos pênaltis por 5-3. Tivemos Botafogo e Paraná, 2-1 Botafogo. A gente vai falar um pouquinho desse jogo já. Tivemos Brusque e Brasil de Pelotas. O Brusque passa por 1-0 aí, né? E classifica-se, né? Venceu as duas partidas por 1-0 e classifica. Brusque que eliminou o Meleão. 2-0 a primeira, 2-0. 2-0 a primeira? Foi 1-0. Não, foi 1-0. Foi 1-0? Tá aqui, 1-0. Então o placar total é 2-0. Eu tô olhando total. a tabela aqui. Placar total foi 2-0, Isso. que foi 1-0 na ida e 1-0 na volta. Exatamente. O Brusque que eliminou o Meu Sport na primeira fase, né? Vem se mostrando aí um time surpreendente, né? Podemos dizer que não fomos eliminados por um clube qualquer. Tivemos CRB e Cruzeiro 1-1. O CRB venceu a primeira por 2-0 e empata a segunda, eliminando assim o Cruzeiro. Na verdade, nem é CRB, né? A torcida do CRB tá chamando de Léo Gamalho Futebol Clube. Porque só ele que faz gol. O Ibra do Nordeste. O Ibra do teve Nordeste. polêmica, viu? Teve polêmica nesse jogo, a gente vai falar um pouquinho também já. Tivemos aí também Fluminense e Figueirense. Fluminense vence por 3-0. Hat-trick do Nenê. Também o torcida está chamando de Nenê Futebol Clube. Tá certo? Tivemos aí também Vitória e Ceará. 4-3 pro Ceará. A gente teve uma confusãozinha aí do presidente do Vitória com o jogador do Ceará. A gente vai comentar rapidamente. Tem polêmica também. Teve polêmica também no jogo aí. Polêmica também. Ponte Preta e Afogados, 2-0 Ponte Preta. A Ponte Preta venceu o primeiro jogo e se classifica. Fácil, né? Isso aí foi de boas, né? Mas tenho que destacar aí a atuação do Afogados, né? Que todo mundo achou que seria um clube aí para ser eliminado na primeira fase e chegou até a terceira fase. Eliminou, se eu não me engano, o Atlético Mineiro. Eu não estou enganado. Não lembro. Vou dar uma olhada aqui rapidamente. Vou dar uma olhada. Oi? Ele eliminou um time forte, realmente, eu só não Atlético Mineiro, eu acabei de ver aqui. Atlético Mineiro eliminou nos pênaltis, 7-6 nos pênaltis, eliminou o Atlético Mineiro. Então aí o Afogados, mesmo sendo eliminado, mas está de parabéns aí pela campanha, né? Chegou até a terceira fase, ninguém colocava
nenhum crédito nesse time, aí chegou. A gente teve também Vasco e Goiás. O Vasco ganhou de 2-1, né? Foi para os pênaltis, hein, David? Como o David disse, suado, 3-2 para o Vasco. E a gente teve América Mineiro e Ferroviária, 1-0 para o América Mineiro, que se classifica também. E agora a gente vai falar um pouco da polêmica do jogo de Botafogo e Paraná, né? O Botafogo vence por 2-1, se classifica, né? Aí tranquilamente, né? Porque venceu o primeiro jogo, vence o segundo jogo. Mas a polêmica foi no gol de empate do Paraná, né? Uma jogada, a bola bate no árbitro, o árbitro não para o jogo, é dado uma falta na sequência da jogada. Houve uma falta para o Paraná e na falta surge o gol do Paraná, né? Pela nova regra, para quem não sabe, se a bola bater no árbitro, ele tem que parar imediatamente a jogada. Dessa forma, se o árbitro tivesse parado o jogo, possivelmente não existiria a falta. Eu queria que David comentasse um pouco sobre esse lance aí e se isso pode ter prejudicado o Botafogo naquele momento ali, emocionalmente, se poderia ter sido pior para o Botafogo, né? Não foi, mas poderia ter sido, David. Um lance como esse, ele prejudica a partida. A gente tem um conceito hoje determinado que é claro, não existe brecha para você interpretar. Bateu no árbitro, a jogada segue e vai para o adversário, tem que ser parado a jogada. E o que não aconteceu. Então, logo em seguida, houve a falta e o gol. Isso para mim é um absurdo, é uma falta de entendimento do juiz que estava na partida. Prejudicou, sim, o jogo, prejudica a imagem dos juízes, e eu não entendo como algo tão nítido, tão claro, tão esclarecido como isso vem acontecer em uma partida de futebol como essa. Pois é, né? A Gabriel quer comentar alguma coisa também sobre esse lance? Não, só concordar com o David que é um lance que não abre brecha para interpretação. Se bateu, bateu. Se não bateu, não bateu. Então, a partir do momento que bate, é para ele ter parado o lance e ter dado a posse de bola para o último time que estava com a bola, que no caso era o Paraná. Só que aí o Botafogo ia voltar, ia conseguir se reestruturar na defesa e provavelmente não ia acontecer a falta que foi o lance do gol. E os botafoguenses também alegaram que no lance lá, quando a falta foi cobrada, teve um bate e rebate que possivelmente bateu na mão do atacante do Paraná. E foi revisto em várias câmeras na transmissão, quando foi mostrando, e apenas uma câmera consegue pegar realmente que a bola tocou no braço do atacante do Paraná, mas o lance não foi revisado pelo VAR. E também a gente tem essa questão dos árbitros que às vezes, não querendo criticar a profissão dos árbitros, mas às vezes aparentam não estar preparados com essas novas regras, né? Não estão habitados, né? Não sei se a palavra é essa, mas enfim. Habituados, valeu, David. Não estão habituados com essas novas regras, né? De bater no árbitro, parar, ser revisado pelo VAR e essas coisas, né? Mas enfim, vida que segue, Botafogo ganha por 2-1, aquele famoso quem rouba perde, né? Então tá aí 2-1 pro Botafogo. A gente teve polêmica no jogo do CRB e Cruzeiro também, não sei se foi o David ou se foi o Gabriel que falou. Fui eu. O David falou. Na verdade, o Cruzeiro acusa o CRB de falta de fair play na partida. Foi uma partida onde eles supostamente prejudicaram o vestiário do Cruzeiro, sem luz, sem água, sem a menor estrutura para o time do Cruzeiro participar. Foi feita uma carta durante o jogo mesmo, na verdade reportaram a informação para a CBF dessa hostilidade do CRB, e o que gerou um desconforto ali na diretoria do Cruzeiro e entre os jogadores. Mas o CRB prontamente respondeu dizendo que isso era conversa de perdedor. Olha só a resposta, abre aspas, isso é conversa de perdedor, o mundo só se acaba para quem perde ou para quem morre. Isso é um diretor do CRB, Marcos Barbosa, que respondeu sobre esse questionamento. Então aí vai ficar a critério aí do STJD, né? Decretar, ou da própria CBF. Eu acho que a CBF vai reavaliar isso antes, né? Do jogo, né? Mas isso aí são questões externas ao jogo, né? Se o Cruzeiro fosse grande mesmo, tinha que vencer na bola, né? Mas enfim. É verdade. Fica minha farpa aí pro Cruzeiro, que vem caindo
um pouco, né, aí do que a gente esperava do Cruzeiro, né? A gente teve uma treta também, Gabriel, em Ceará e Vitória, né? Essa treta é antiga. Uma treta não, foi um jogo muito polêmico, com muitas polêmicas, porque falando primeiramente do jogo, o jogo foi 4-3 para o Ceará, um jogo com 7 gols. Expulsão para os dois lados, né? O árbitro foi muito confuso nesse jogo, ele estava meio que perdido, ele perdeu o controle do jogo. Tiveram 3 expulsões, sendo 2 do Vitória e uma do Ceará, e também tiveram 3 pênaltis, 1 para o Vitória e 2 para o Ceará, sendo que o Ceará perdeu um pênalti, e foi um jogo muito movimentado, assim, com relação a gols. O Vitória abriu o placar, ampliou o placar 2-0, mas levou a virada aí do vozão, né, do Ceará. Thiago Carleto, lateral esquerdo, que já foi do São Paulo, Chapecoense e outros clubes, Botafogo também. Ele acaba fazendo um gol de pênalti, o gol de pênalti que o Vitória teve, ele que cobrou, mas também ele não ajudou muito lá atrás, marcou um gol contra, e foi um dos destaques aí. E a polêmica que teve foi um caso muito antigo, um caso entre o jogador Vinícius e o time do Vitória, né? Quem lembra, alguns anos atrás, em um Bavi, Vinícius jogava pelo Bahia e ele teve um pênalti também para o Bahia, ele cobrou lá e fez o gol e foi comemorar em cima do escudo do Vitória, na frente da torcida do Vitória, fazendo uma dancinha. E, meu amigo, clássico na Bahia. A única coisa que poderia acontecer era confusão. Teve murro pra lá, murro pra cá. Vinícius saiu sangrando. E foi um dos quebra-paus aí que a gente teve nesses últimos anos do Brasil, que repercutiu. Então, o Vinícius já tinha essa rixa aí contra o time do Vitória. E hoje ele no Ceará, depois que ele saiu do Bahia, ele foi pro Fluminense. A última temporada ele fez pelo Atlético Mineiro. Mas hoje ele aí no Ceará. Estava dando uma entrevista ali depois do primeiro tempo, quando tinha terminado o primeiro tempo, ele dando entrevista ali na TV, e o presidente do Vitória entrou em campo e foi xingar ele, dizendo que ele era um vagabundo, que ali ele apanhava e não sei o quê, e começou a maior confusão novamente com o Vinícius e o time do Vitória. Mas depois foi apartado, membros da comissão técnica do Ceará chegaram para levar Vinícius para o vestiário, mas eu achei aí a atitude do presidente do Vitória um pouco infantil, porque um presidente de um time não tem nem o que tá dentro de campo para estar fazendo coisa dessa. Presidente que é para estar em campo é só quando for comemorar título. Depois, se não for isso, fica na arquibancada assistindo seu time jogar. Mas aí o presidente teve essa atitude aí. Lamentável demais. Eu gostaria de abrir aspas aqui para falar o texto, né? Falar o que ele ler o que ele falou lá no intervalo. Pode falar. Abre aspas, ele colocou aqui: aqui você apanha, seu vagabundo. Aqui você sabe que aqui você apanha. Comigo a escola é outra. Fica aí na sua caladinho, seu vagabundo. Lhe dou porrada, seu vagabundo. Comigo a conversa é outra, aqui você apanha, seu vagabundo. Fecha aspas, Carneiro. Fecha aspas, seu vagabundo. Seu vagabundo. Nas redes sociais, o Sport se manifestou a respeito do caso. No Sport não? O Sport não, o Ceará. O Ceará se manifestou a respeito do caso. No Instagram, o Ceará postou a dancinha do Vinícius, com os 2 olhinhos para cima, como que estivesse só acompanhando a confusão. E no Twitter, ele colocou, abre aspas, marca aqui um fã do Vina, fecha aspas. Vinícius e a treta com o Vitória, meu amigo. Essa treta aí é longa demais. E só para falar uma coisa, alguns comentaristas do Sport TV que estavam fazendo, né, do Premier e do Sport TV, estavam fazendo ali, disseram que pela resposta que Vinícius teve, porque Vinícius no início ele ignora e depois ele vira para bater boca com o presidente também. Disseram que aquela atitude, se o árbitro quisesse, poderia ter expulsado o Vinícius naquele momento ali também, né? Ter expulsado o Vinícius
e afastado o presidente. O presidente, não sei se o presidente pode ser expulso, pode? Não pode. Ele pode sim ser expulso, mas o expulso que ele poderia tomar era de não poder estar dentro do campo, né? E o que ele já não podia estar. Já não podia estar. Ele já não podia estar. A única coisa que ele ia ser era convidado a se retirar do campo. Outra quem coisa poderia ser prejudicado era o Vinícius. A expulsão que pode dar para pessoas assim, dirigentes, é essa, se retirar do campo, que já não é para estar do campo. Outra coisa então, também que eu vi é que é possível, por essa atitude do presidente do Vitória, o Vitória perder mando de campo em alguns jogos e pagar uma multa. Seria... Eu não sei o valor exato, eu acho que é 30 mil, uma parada assim. Algo assim, que ele pode pagar. Essa punição que o Vitória poderia tomar, né? Mas aí seria o time completo por uma atitude dessa do presidente, né? Pois é, rapaz. Essa questão aí do Vinícius, eu assisti o jogo do Vinícius, quando foi o Bavi, né? Eu assisti esse jogo. O Vinícius provoca a torcida, normal de provocação de torcida, né? Normal ele é um jogador muito provocador. Muito provocativo. Igual o Richelli fazia no Sport Santa Cruz. Isso. O Everton Felipe também fazia Sport Santa Cruz. Algumas provocações do Luiz Fabiano na época do São Paulo também. A gente sabe que tinha. Edmundo no Vasco. A gente sabe também que tinha. Então, provocação de torcedor a gente sabe que tem. E aí, meu amigo, a pancadaria rolou solta. Foram 5 expulsões naquela ocasião. 5 expulsões. Foram 3 pro Vitória e 2 pro Bahia. E quarta-feira, né, a gente teve aí 3 expulsões, sendo 2 pro Vitória e 1 pro Ceará. Parece que o Vitória gosta de expulsar jogador, né? Parece que aí nos jogos aí tá gostando, né, de expulsar. A gente teve mais uma polêmica, né nessa quarta-feira aí de Copa do Brasil. O David falou, foi Afogados e Ponte Preta, foi, David? Não. Não? Acho que as polêmicas eu acho que acabaram. Então me perdi aqui, foi mal. Me perdi no ponto aqui, tem nada não. A gente vai seguindo aqui, né? Foi muito jogo que eu falei, então acabei muita polêmica falando aí, né? Só para comentar um pouco do jogo do Corinthians e Fortaleza, o treinador Rogério Ceni acabou saindo chateado aí do jogo, dizendo que lá a arbitragem vai sempre ajudar os caras, né? A gente sabe que tem essa repercussão de arbitragem ajudar Corinthians, mas aí ficou esse desabafo aí do técnico Rogério Ceni. Vamos passar agora para o mercado da bola? Transferências? Vamos embora, né? Muita coisa movimentada. David aí falou muito do Barcelona tal. Queria chamar um pouco... Antes de ir para o Internacional, eu queria dar só 2 notícias aqui, para a gente poder partir para o Internacional. Primeiro, falando sobre o goleiro Everson, do Santos. Eu ia falar dele agora. Já tinha rescindido o contrato com o Santos, ele voltou atrás, né? Ele primeiramente ele colocou o Santos na justiça e ele perdeu o mandato, né? A causa. A ação. Ele perdeu a ação lá contra o Santos e depois que ele perdeu a ação, ele se mostrou arrependido, né? De ter rescindido o contrato e Cuca, que é o novo técnico aí do Santos, pediu que ele voltasse e ele se reintegrou aí no time do Santos, no elenco do Santos. O Santos que estava com o seu goleiro reserva, né, Vladimir, Everson era o goleiro titular, possa ser que agora volte a ser titular do Santos. É isso aí. Tem o João Paulo, né? Acho muito difícil por enquanto. Tem o João Paulo aí também do Santos, né, que tá agarrando muito também. Que vai ligar com isso. Antes de ir para o mercado de transferência, eu queria fazer uma crítica aqui a Matheus, que não deu a devida atenção ao Vasco da Gama, que só fez eu comentar lá no começo e não falou do Vasco agora, na hora do Mas vou falar o que do Vasco? O Vascão jogou muita bola, destruiu. É brincadeira. Eu só queria fazer uma lembrança que o lateral do Vasco, o Henrique, ele fez seu primeiro gol como profissional aos 26 anos, depois de 164 jogos. Eita! Coitado! Então, se você aí sonha em ser jogador de futebol e está perto dos 26 anos, não desanime, tá? Tem o Henrique aí que só fez o gol agora. E também nós vimos que ele fez a escolha certa, né? Porque se fosse para atacante, ia morrer de fome. Esse aí não tava bom, não. Mas tamo aí, né? Ainda bem que é lateral. E outra coisa aqui também que apareceu é que o lateral esquerdo, o Alan Ruschel, aquele sobrevivente ali da Chapecoense, o Avaí
teve interesse com ele e já abriu conversas com ele. Eu queria saber o que é que vocês acham. Se era uma boa ele ir para o Avaí, lembrando que a Chapecoense e o Avaí estão jogando a Série B, então se era uma boa ele ir para o Avaí, o que é que vocês acham? Acho que não tem problema nenhum. Eu acho também não. Apesar de ser times rivais, eu acredito que a Chapecoense vai ter um eterno respeito por tudo que aconteceu, por tudo que ele viveu ali dentro da Chapecoense. Então, ele tem que seguir carreira, ele tem que seguir a vida dele, tem que jogar. E sempre que ele entrar no campo da Chapecoense, ele tem que ser respeitado, porque Muito. ele foi um sobrevivente de uma tragédia aí que vai ser lembrada por centenas de anos. Então, Não só a tragédia, mas também a repercussão da trajetória do Chapecoense até a final da Sul-Americana, né? Sim, Exato, também. exato. Ele também tem que ser Também. respeitado por isso. Foi um time muito vitorioso ali, Sim. batalhador. E a gente só tem que aplaudir aquele time e todos que sobreviveram e os que se foram, infelizmente, mas eles merecem viver, os que sobreviveram merecem viver a vida e ter sucesso em outros clubes. Eu acho que dos três, né, que sobreviveram, o Neto, o Foman e o Alan Ruschel. O Alan Ruschel foi o único que conseguiu continuar aí na carreira de jogador. Foman e Neto, eles estão trabalhando na Chapecoense, mas agora como na parte da diretoria, né? Parte interna. Na parte interna, ajudando o clube. Neto tá lá sempre nos treinos, vai para todos os jogos. E o Alan Ruschel tá jogando na Chapecoense, mas é como vocês falaram. Eu acho que ele pode normalmente seguir a carreira dele se outro time tiver interesse e for melhor para ele, sem pensar assim em sair do clube que deu suporte para ele. E da mesma forma a Chapecoense deve ser eternamente grata, deve ser eternamente respeitosa, né? Dar o total respeito para ele aí, e ele vai ser, com certeza, ele já é parte da história do clube. Falando em Chapecoense, que a gente puxou esse assunto, eu queria só fazer uma propagandazinha aqui, ó. Quem gosta de futebol, quem gosta da Chapecoense, quem gostou, quem se envolveu com esse fato aí da Chapecoense no futebol, eu indico esse livro aqui, ó, que é do jogador Neto, que foi o sobrevivente, ó. Tá ele aqui beijando a bola, e é um livro muito bom que conta a história do acidente, conta como ele passou desde quando a Chapecoense se classificou até pós-acidente, até os dias de hoje. Então é um livro muito bom para quem gosta aí de futebol, quem se envolveu bastante com o acidente. Só para fechar esse assunto, eu acabei de ver aqui que uma parte do contrato do Alan Ruschel com o Avaí seria para ele não jogar em jogos de Avaí Chapecoense em questão de respeito ao seu ex-clube, né? Eu acho que é uma boa ele ir. O Avaí está precisando de jogadores na posição dele, né? A Chapecoense tem se suprido nisso. E ele, aparentemente, junto com os três, né? Ele, o Neto e o Fomo, são meio que embaixadores da Chapecoense, né? Ele tem total respeito lá dentro. Então, acredito que ele tem e vai ter esse total respeito aí pelos torcedores. Ele vai ter o respeito pela Chapecoense, também os torcedores vão ter esse respeito com ele aí. Onde quer que ele vá, a carreira que ele for seguir, né? Um pouco mais aí sobre transferências brasileiras. Acabei de ver aqui que a gente tem a possível chegada de um atacante no Inter, né? A gente tem o Abel Hernandes, que pode estar chegando no Inter aí, possível contratação. Ele que jogava no Al Ahly, né? Ele que jogava no Al Ahly, pode estar pintando aí no Inter, possível substituto aí de Paulo Guerreiro, né? Não sabe melhor do que Pato. Pato aí, o Inter que aparentemente desistiu da contratação de Pato, né? O Inter desiste dessa contratação, saiu algumas notícias aí de que o Inter aparentemente haveria desistido da contratação de Pato e por isso deve estar chegando aí o Abel Hernandes. O Pato que foi supostamente ventilado no Palmeiras. Ontem teve umas notícias na internet, a torcida já meio que alvoroçada, alguns revoltados, outros felizes, mas informações de hoje da diretoria do Palmeiras, informação interna para alguns repórteres da Fox, desmentiram a informação, nunca houve contato com o Pato,
e o Palmeiras não tem interesse no jogador. Isso aí. Vamos agora partir do Brasil para o Internacional. E para a gente fazer essa ponte, trazer só a notícia do Patrick de Paula, do Palmeiras, que pode estar sendo ventilado pelo Benfica, né? A gente tem essa notícia aí do Patrick de Paula para o Benfica. Você acha que é uma boa, Davi, ele ir para o Benfica, assim? O Patrick, ele vem demonstrando muita competência, é um garoto muito jovem e joga um absurdo, é tranquilo, é calmo demais, assume muita responsabilidade e ele tem tudo para ser um grande jogador. Ele dentro do Palmeiras ou de outro grande clube no Brasil, ele tem tudo para crescer bastante. Eu fico naquela ideia se talvez ele no Benfica com um treinador que seja mais exigente e possa colocar ele mais rapidamente nesse processo de grande jogador. Como o Jorge Jesus, né? Como já estou falando exatamente dele, né? Que o Jorge Jesus ele tem essa capacidade de desenvolver e tirar o potencial do jogador muito rápido. Então possa ser que indo para lá, para o Benfica, ele desenvolva isso mais rápido. Mas se ele quiser traçar o caminho aqui no Palmeiras, demorar um pouco mais, ele com certeza vai amadurecer bastante, vai ganhar muito know-how para trabalhar e vai para a Europa. Se manter essa pegada, vai para a Europa rápido e para qualquer clube. Isso aí, meu amigo. Gabriel, você acha também que é uma boa o Patrick de Paula aí, do Benfica? Acho sim. Acho que é uma boa. Ele pode ganhar mais mercado na Europa fazendo um bom futebol no Benfica, então acho que é uma boa. E ele chegando no Benfica num momento ótimo, né? Um momento que Jorge Jesus chegou lá e ele tá querendo reconstruir o Benfica, tá querendo botar o Benfica novamente no topo do futebol mundial. Então, o Patrick participando dessa renovação, ele consegue um mercado aí bem melhor, com times que vão estar de olho nele. Então, acho sim uma boa ida para ele. Lembrando que o Patrick e o Gerson também foram sondados, né? O Patrick é mais barato do que o Gerson, né? Se eu não estou enganado aqui. O Patrick, ele é mais caro hoje do que o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique, para o mercado internacional, é 12 milhões de euros. E o Patrick gira em torno de 15 a 16, salvo engano. E o Palmeiras disse que não aceitaria menos que 23, tá? Mas aí vai depender. Se tá no contrato, vai depender do jogador querer isso. Exatamente. Se tiver no contrato, já era. Pois é, isso aí. E agora a gente vai finalmente aí para Espanha. Vamos para a região da Catalunha. Falar um pouco de Barcelona, Messi, torcedores, presidente, renúncia, confusão, invasão de torcedores no Camp Nou para pedir a renúncia do presidente. Tudo isso para que o artilheiro, o maior jogador da história do Barcelona, vencedor de 6 bolas de ouro? 6 bolas de ouro, argentino, camisa 10, Lionel Messi. E aí a gente sabe que essa repercussão vai durar um pouco. E eu queria chamar Gabriel aqui para comentar um pouco sobre isso e perguntar se é possível ainda, mesmo após toda essa repercussão, que Messi saia do Barcelona amigavelmente, como o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid. É complicada a situação, viu? Primeiramente, queria dizer que não é só aqui no Brasil que torcida invade clube, que torcida vai para frente do clube para protestar. E assim, eles estão pensando como torcedores, né? Quem você prefere? Um cara que é só o presidente que não tá lá dentro do campo ou o melhor jogador do mundo? Eles querem o melhor jogador do mundo, então foi todo mundo mandar o presidente se embora. Mas é muito difícil, porque o presidente também tá pensando nele. É bem complicada essa situação. E eu acho que já tá causando muito tumulto, já tá muita novela, mas que eu não coloco a culpa no Messi, não, porque um jogador como o Messi, quando ele fosse sair uma hora ou outra, ia ser dessa forma, ia ter essa repercussão, ia ter esse moído, ia ter torcedor pedindo para ele ficar. Então, eu não coloco a culpa em Messi, dele estar sem querer decidir. O que eu digo é que tá gerando algumas controvérsias, né? Mas eu acho que não acabou o momento de Messi no Barcelona. Eu acho que não tem outro jeito dele ficar, não.
Pois é, né, meu amigo? A gente vai ter que esperar para ver. Uma coisa também é que, diferentemente de Cristiano Ronaldo, Messi só jogou pelo Barcelona. Né? Desde os 13 anos que Messi está no Barcelona. Né? Existia um contrato vitalício, digamos assim, do Messi no Barcelona. Né? Diferentemente do Cristiano Ronaldo no Real. Acredito que o Cristiano Ronaldo do Real saiu mais amigavelmente porque era-se meio que nítido de que uma hora era possível ele sair. Até pela ganância, digamos assim, do Cristiano Ronaldo de querer novos clubes, de querer novos recordes, novas conquistas. Né? A gente via isso no olhar dele e o Messi sempre foi jogador do Barcelona. Então por isso aí, essa revolta dos torcedores aí, do Messi pedir para sair no momento em que chega um técnico novo, o Barcelona não fez uma temporada boa. Alguns torcedores aí que não concordam com essa revolução, né, e tal, realmente não querem Messi, dizem que o Messi está amarelando, porque ele não quer ficar nessa remontada. O Vidal fez uma publicação no Twitter aí dizendo que quando se encurrala um leão, ele está pronto para morder. Falando aí que o Messi, quando encurralado aí, fugiu, ao contrário dele, né, digamos assim. Quem é Vidal para se comparar com o Messi, né? E aí, exatamente. David, eu queria chamar você porque aí o Barcelona, né, o presidente deu a última cartada para o Messi ficar. Ele disse que renunciaria o cargo se o Messi anunciasse publicamente que vai ficar no Barcelona. Desespero, sim ou claro? O Barcelona está desesperado. Ele está vendo seu maior jogador, o jogador que transformou os últimos 20 anos de sua história, indo embora e saindo de graça. O presidente deve estar essa hora de cabelo em pé, sem saber o que fazer. Fazendo só um aspas aqui, a torcida do Barcelona invadiu, mas invadiu sem quebradeira, protestou como um europeu protesta. É verdade, isso é verdade. Ele fez um protesto pacífico. Pacífico. E aí a gente vê os diretores já se reunindo com o presidente, já pressionando essa renúncia para tentar fazer com que Messi fique. A esse ponto, o Messi não fica mais. O Barcelona não é destino mais. Muito difícil você vai ver ele continuar e jogando no Barcelona. Ele pode continuar por força de contrato, mas é muito provável que ele não renda nos jogos que participar ou nem jogue, passe um ano totalmente descartado do futebol, o que é muito ruim para o Barcelona e para o Messi. O Barcelona vai ter que pagar um rio de salário ainda para um jogador que não vai render ou não vai jogar. Então isso para Messi também, né? Para Messi estar com 33 anos, passar um ano sabático agora pode atrapalhar muito o seu ritmo de treino, o seu corpo, o seu biotipo. Então pode atrapalhar muito para ele voltar na próxima temporada em outro clube. Isso pode atrapalhar demais. O que o Messi ele tá se resguardando é na sua cláusula de rescisão de contrato, que ele tem até 10 dias após o final do campeonato europeu, na janela europeia, na verdade. Da temporada, né? Da temporada, isso, para fazer a transferência. No contrato estipula-se, colocando a data do dia, acho que até o dia 31 de maio. Só que, por força dessa pandemia, o campeonato, a temporada se estendeu. Então, eu não sou jurista, mas eu entendo que ele está amparado, sim. Se ele dissesse no meio do campeonato que estaria rescindindo, com certeza o Barcelona não, você vai ter que cumprir o campeonato para a gente rescindir. Então, a gente vai precisar de uma análise jurídica mais aprofundada. Mas eu acredito que Messi ele tem um respaldo jurídico. Se não tiver, o melhor para o Barcelona hoje é entrar em um acordo com ele, vender ele mais barato, vamos vender você por 100, 200 milhões e você vai embora. Por quê? Porque não vale a pena para nenhum time pagar 700 milhões de jogador de 33 anos, apesar de ser Messi. E ninguém vai ter esse dinheiro. Então vai acabar estragando os últimos anos de carreira de Messi jogando sem vontade nesse clube. Faz-se um contrato, vende-se por 100 ou vende de graça e vai para um time onde ele tem um projeto. O City hoje ele tem 300 milhões disponível para contratações. Tem o interesse de ter o Messi, porque o Messi agrega muito, a marca Messi vai agregar muito no Manchester City, que é um time que hoje já podemos dizer que é um gigante, mas é um gigante ainda em ascensão, é um gigante que ainda tem que ganhar a Champions. Não considero o City gigante. Eu considero. Eu não considero entre a camada ali dos 5, 6 maiores,
mas ele tá muito próximo. Falta muita coisa, falta pouca coisa para o City ele ser ele tá ali no patamar de Real Madrid e de Barcelona. Para mim falta uma regularidade ganhando Champions, ele vai precisar ganhar Champions e vai precisar ter um time consistente para estar sempre ali semifinal, final, ou semifinal, final. Para mim, se ele conseguir essa regularidade com o Messi, ele vai conseguir. Com o Messi, um zagueiro e um outro jogador. E Guardiola, né? E Guardiola, com certeza, porque o projeto ele gira em torno de Guardiola ali dentro do City. Se Guardiola sai, ele desmancha o projeto. Então, eu acredito que hoje o City está ali entre os 6 melhores do mundo, talvez, e falte alguém hoje como o Messi, talvez um outro jogador, para deixar ele ali brigando entre os 2, 3. O Barcelona hoje não é. Se você colocar na ponta do lápis, hoje no futebol que se joga, o Barcelona hoje é menor do que o City. Hoje, falando do Barcelona hoje. Se brincar, então, o Barcelona tá no top 10, assim, entre 8º e 9º. E o Barcelona não tem um time ruim, eu gosto de lembrar isso, o Barcelona não tem um time ruim. Tem um time mal montado, tem um time que não tem liga, mas é um time bom. É um time que tem Griezmann, é um time que tem Coutinho, tem Dembélé, tem Ter Stegen, então é um time bom, é um time forte. Se você colocar na ponta do lápis, é um time bom. Não tem liga, mas é um time bom. Então, assim, o caminho natural para o Messi é ir para o City. Para mim tá tudo arrumado, para mim não tem volta. Mas existe um rumor, eu vi hoje uma matéria de que Leonardo, diretor do PSG, ligou diretamente para Messi para tentar convencê-lo a fechar com o PSG. O PSG que tinha dito que não ia se envolver nesse tipo de nessa negociação, mas... Parece que mudou de ideia. Mas parece que mudou de ideia. E aí vai a briga dos 2 sheiks, né? Que são irmãos aí. São que primos, se entendam. Eu particularmente preferiria o projeto do City. É um projeto mais bem montado, com jogadores mais capacitados. Verdade. Agora, assim, a gente tem no PSG, a gente tem jogadores que fazem diferença, como Neymar, Mbappé, mas o projeto conjunto, como o que Messi gosta de fazer, como tinha um conjunto regular no Barcelona, o projeto City é mais a cara de Messi. Sim. Possa ser que se ele saia de graça, tem 300 milhões para negociação. Quem sabe Neymar não pinta lá? Eu concordo que Messi no City é melhor para o conjunto do City e para Messi, porque no PSG, por mais que você disse aí que tem jogadores que façam a diferença, mas são muitas estrelas. E a gente sabe que juntar muita estrela num time só acaba dando de briga, né? Acaba dando aí em briga aí. Eu concordo com vocês que falaram que o City ainda falta algumas coisas, alguns detalhes para ser um dos grandes europeus. Para mim, ele é um grande inglês. Isso. Grande europeu, ainda falta algumas coisas. Isso. Exatamente. E com relação ao Barça, tá meio desesperado, com o meio jogador deles, né? A história do Barcelona tá saindo. Eu acho que é ele é desesperado assim, corretamente, só que eu acho que é meio que falta de respeito com eles, com o Messi, né? O Messi jogou desde os 13 anos, como o Matheusinho falou. Então poderia deixar o Messi em novos rumos, já se viu demais ao clube. Então acho que ele poderia seguir novos rumos aí, o clube poderia já estar dizendo assim, não, ele já fez muita coisa por nós, realmente ele já pode ir para novos coisas aí. Então essa é a minha opinião, que o Barcelona poderia deixar ele livre para seguir a nova vida. Ele já passou muito tempo no Barcelona. É verdade, né? A gente teve um pequeno probleminha aqui com o áudio, mas deu para entender perfeitamente aí o que o Gabriel quis falar aí do Barcelona. E realmente aí a gente tem essa discussão aí. E particularmente, sabe onde é que isso vai acabar? Na justiça, meu velho. Infelizmente isso vai acabar na justiça por causa justamente do que David falou, da temporada acabar em maio, a temporada acaba em agosto, em 10 dias, não tem 10 dias. E aí eu acredito que essa briga aí vai acabar na justiça. Não quero ver isso para o bem tanto do Messi quanto do Barcelona. Imaginei, o maior jogador da história do Barcelona, né, um dos maiores da nossa geração aí, se não o maior da nossa geração, né? Sai do clube que ele fez história, brigado, né? Colocando na justiça. Isso é coisa de clube aqui da Série A. Isso é coisa que o Magrão fez com o Sport, rapaz. E fez corretamente. Entendeu? Fez corretamente, entendeu? Então acho aí que tem essa briga aí. Eu acho que
o Messi vai sair perdendo e o Barcelona também. Mas se ele for pro City aí tem um projeto muito bom. Lembrando que o City só renova com Guardiola se o Messi for, tá? O City só renova a contratação de Guardiola por mais 3 anos se o Messi for confirmado. O contrato de Guardiola acaba no final dessa próxima temporada e ele só renova por mais 3 anos se o Messi realmente for consolidado aí no Manchester City, tá? Só lembrando isso aí. Só para finalizar minhas falas aqui, nós temos aí 4 centroavantes de nome que estão aí livres no mercado, né? Mais 3 anos se o Messi for confirmado. O contrato de Guardiola acaba no final dessa próxima temporada e ele só renova por mais 3 anos se o Messi realmente... Tava no impasse até há pouco tempo. Tava, mas renovou Ainda hoje saiu uma notícia que ele não sabia se ia continuar, se ia sair, não, se ia continuar, se ia sair. Mas renovou mesmo. Renovou. Com confirmação. Então, o jornal italiano confirma que Ibra renova com Milan. Isso. Então, agora nós só temos 3 centroavantes aí de nome que estão no mercado aí, podendo fechar com qualquer clube, né? Então a gente pode ter uma grande contratação aí, uma contratação de nome para um clube aí nessas próximas semanas. E falando aí de Suárez, essa notícia que eu ia trazer, né? Seria a nossa última notícia aqui. O Suárez está sendo sondado por nada mais, nada menos que La Vecchia Senhora, Juventus. A Juventus sonda Suárez para substituir a saída do Higuaín, né? O Pirlo aí entra em contato com a direção da Juventus para entrar em contato com o Luizito Suárez, né? Fala com o Cristiano Ronaldo, o Cristiano aí que fez um texto no seu Instagram dizendo que vai ficar na Juventus, somos campeões, né? Dizendo aí que tem esse projeto com a Juventus, aparentemente ele vai ficar na Juventus, né? Trabalhando. E tá ali meio que ajudando o Pirlo nas contratações, quem seria melhor, né? Tá meio ali como um líder dentro da equipe, juntamente com o Buffon, que a gente sabe que também tá. Maneja. É isso. E o Suárez entra como essa opção para o lugar de Higuaín. David, você acha que Cristiano Ronaldo e Suárez vai ser uma boa dupla aí na Juventus? O Suárez, ele trabalha muito bem para seus parceiros em clube e finaliza muito bem também. Caso isso aconteça, não sei se eu confio muito nessa ida dele para lá não, mas caso aconteça, eu tenho certeza que ele desempenha um bom papel, tanto de centroavante, que é o cara que pega ou faz o pivô para Cristiano ou para quem vem na outra lateral, como finaliza muito bem. Ele consegue trabalhar servindo tão bem quanto ele consegue trabalhar finalizando. Imaginava que ele fosse descer alguns patamares aí no nível de clubes, mas se ele for para a Juventus, ele vai se manter em um dos grandes clubes que vão brigar pela Champions no próximo ano. E ajudar a Juventus, né? A Juventus aí que, particularmente, eu não gosto do Higuaín. Eu não acho ele bom centroavante, né? E aí realmente perdeu muitos gols pela Juventus aí, pela Argentina e tal. Eu acho que o Suárez seria uma boa substituição. Ainda está em alta no mercado o Suárez. Concorda, Gabriel? Para o clube, Juventus, assim, dentro de campo, seria muito bom. Mas eu acho que não vai concretizar essa contratação aí por questões financeiras. Porque o salário do Suárez também é alto. Então no Barcelona é 20 milhões de euros anual. Você tentar manter Cristiano Ronaldo já é difícil. E a gente chegando outro jogador com peso assim, eu acho meio complicado na questão financeira. Mas se o Juventus conseguir manter, vai ser um time muito bom. Porque o Suárez ele só tem acrescentado naquele time ali da Juventus. Também concordo. Bom, galera, alguém tem mais alguma notícia do mercado da bola? Tenho 2 notícias agora que chegou enquanto a gente estava participando dessa gravação. A primeira é que o Grêmio fez uma proposta pelo Kleber, centroavante do Ceará, de 15 milhões de reais. Possa ser que o Kleber pinte no Rio Grande do Sul para atuar no Grêmio. O Kleber que sempre deixa o golzinho dele, tá fazendo muito bom aí. Isso. Ceará. A outra proposta é que está sendo ventilado o Thiago Alcântara no Liverpool. Então seria uma ótima contratação para o Liverpool. O Thiago, como a gente já falou em alguns vídeos passados, eu principalmente exaltei muito ele
na questão de maestria que ele tem no Bayern, o controle que ele faz ali de meio de campo, horas ele dá uma oscilada para menos, horas ele dá uma oscilada para bem mais, mas na média ele tem sido um ótimo maestro. Eu classifico ele como maestro ali do meio de campo do Bayern. Se o concretizar mesmo essa venda aí de Thiago Alcântara para o Liverpool, aí já abre brecha para o Wijnaldum ir para o Barcelona, né? Foi especulado pelo técnico do Barcelona. Sim. Verdade. A minha questão do Thiago Alcântara é, assim, possa ser que ele saia mesmo, porque já são 7 temporadas no Bayern de Munique, né? São 2 Champions aí que ele conquistou pelo Bayern de Munique, né? Acho que ele fez a sua história lá dentro. O Bayern, que a gente sabe que clubes alemães e a seleção alemã, ela tem sempre esse apreço pela renovação, assim, né? Então, meio que essa geração que conquistou essa Champions, assim, algumas peças da base podem sair, né? O Neuer é um deles que pode estar saindo. O Thiago Alcântara aí também agora especulado pode sair também. Acho que seria uma boa pro Thiago, assim, ter novos ares na Inglaterra. Eu acho que ele se encaixa com o futebol inglês também. Mas se ele ficar no Bayern de Munique, eu também vou gostar, viu, Thiagão? Valeu, é nóis. Só um comentário, o atacante Rooney, atacante inglês, ele disse que a contratação de Thiago Alcântara para o Liverpool seria melhor, mais importante do que a contratação de Messi para o City. Polêmica aí, viu? Polêmica aí. Eu acho que o Thiago agrega muito no Liverpool, né? Com aquele trio ali de ataque de Salah, Mané e Firmino, às vezes falta chegar uma bola mais açucarada para os 3. Eu acho que o Thiago Alcântara teria essa qualidade aí um pouco melhor do que os meias do Liverpool atualmente. Não que os meias do Liverpool sejam ruins, tá? São ótimos, são muito bons. Mas eu acho que o Thiago teria essa qualidade melhor, baseado na tapa que ele deu na final, que ia chegar pro Miller limpa. Se não fosse, eu acho que era o Thiago Silva que estava ali na hora. Se não fosse o Thiago Silva, eu acho que era o Thiago Silva que estava ali na hora. Ele deu uma tapa pro Miller, mas meu amigo, que tapa que ele deu, viu? Eu acho que ele fez uma ótima temporada, o Thiago Silva. Bom, galera, não temos palpites hoje porque já fizemos a nossa live de terça. Deixa eu só trazer as últimas informações que eu peguei aqui. Que vão começar os jogos da Nations, né? Isso. E já saíram as listas aí para os jogos. Nós tivemos algumas surpresas. A Croácia, ela vai estrear contra o Portugal, a seleção portuguesa. E na lista, 2 nomes de peso não apareceram na lista. Os 2 meio-campos, Modric e Rakitic, eles não foram convocados para enfrentar a seleção portuguesa. E já no lado da França, nós tivemos aí o retorno de Rabiot, que não estava sendo convocado nos últimos jogos da França. Então, ele volta a ser convocado. E nós tivemos o corte também. O meio de campo Pogba. O Pogba, ele foi cortado no primeiro jogo da França por ter apresentado positivo no teste do coronavírus. Ele apresenta aí o teste positivo e é cortado também. Lembrando que a seleção alemã não conta com jogadores do Bayern de Munique, por estarem de férias. Alguns jogadores da Inglaterra também não estão contados, né? Mas a geração da Inglaterra é muito boa. Portugal conta sim com o Cristiano Ronaldo. O homem vai a campo aí na Nations League. Quem é fã do Cristiano Ronaldo aí, tava com saudade de ver o Cristiano, vai poder ver aí atuando pro Portugal, ao lado de Bruno Fernandes. E João Félix também no futebol português aí. Então, atual geração e nova geração. A seleção portuguesa é uma seleção muito boa. Né? Muito boa. Tem jogadores aí de nome que estão em clubes grandes, como o lateral dele, Semedo, é português também. E com certeza está jogando pela seleção portuguesa. O lateral do City também, que saiu da Juventus, é o Cancelo. João Cancelo também. Muito bom aí. E o atacante também, o menino lá do Atlético de Madrid. É o João Félix. João Félix, né? O garoto de 19 anos, se não me engano. Joga uma bola. Joga muita bola. Eu quero muito ver se Portugal, com o Cristiano Ronaldo ali, né? Vai estar passando muita experiência para esses jogadores novos, com certeza. Né? Ali vai estar agregando muito para eles e vai estar deixando o seu legado cada vez mais ali em Portugal. Eu quero muito ver essa nova geração aí jogando por Portugal também. A Nations League começa dia 3 de setembro. Você acompanha tudo nos canais
da TNT e da Space e no EA Plus também, tá certo? Fazendo um pouquinho da propaganda, mas é onde passa, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é lá onde Se passa. não quiser assistir, você encontra um resumo aqui no nosso canal. Se não quiser assistir o resumão, a gente traz aqui com as polêmicas dos jogos também, a gente vai estar trazendo muita coisa aí da Nations League, que a gente ama futebol, seja ele nacional, seja ele internacional, tá? Pra quem curte futebol feminino, só deixando um agregado aí, domingo tem a final da Champions League feminina, Lyon e Wolfsburg fazem essa final, transmitido pelo ESPN, você pode acompanhar lá também, tá certo? A final da Champions League feminina. Eu queria agradecer mais uma vez aos meus queridos colegas de trabalho, quase não sai, a David e a Gabriel que estiveram junto comigo mais uma vez comentando. A gente ama comentar sobre futebol, a gente ama falar desse mercado da bola, criar polêmicas para vocês ficarem aí pensando na semana, trazer polêmicas para discutir também. Então, se você quer trazer uma polêmica também, deixa aí no comentário, rapaz. Deixa no comentário aí, deixa nos comentários aí o seu questionamento, o seu comentário aí sobre a saída do Messi, essa treta aí do Messi com o Barcelona, a saída do Thiago Alcântara pro Liverpool, tá certo? Notícias que a gente trouxe aqui no Brasil também, né? Algumas coisas aí que comenta, deixa nos comentários, deixa seu like, deixa a sua inscrição, isso fortalece demais a gente aqui, tá certo? Queria agradecer mais uma vez, David, muito obrigado por estar com a gente aqui, muito obrigado, Gabriel, também, tá? Uma boa noite para todos vocês e valeu e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.